Olá, boa noite, bem-vindos ao nosso Jornal da Noite que está começando. Nós vamos dar um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco após logo os comerciais. Depois a gente volta. E vamos dar o nosso giro de notícias. Vamos ver o que foi notícias nesse Brasil e no mundo. Tá aí o giro de notícias. Desembarque internacional, né? Como você disse, né? O Brasil impôs restrições à entrada de passageiros. Inclusive, houve uma portaria que foi baixada pelas pastas da Saúde e também da Casa Civil e do Ministério da Justiça, que inclusive restringiu, fechou as fronteiras terrestres e hidroviárias do país e apenas então nós tivemos então as fronteiras aéreas abertas. Normalmente já o Aeroporto Internacional de São Paulo concentra o maior número de voos do país e na pandemia são 90%. Então agora, os passageiros que eles regressam ao país, brasileiros ou então estrangeiros vindos do Reino Unido, da Irlanda do Norte, da Índia e também justamente da África do Sul, eles precisam fazer quarentena de 14 dias aqui no país para que eles possam se utilizar de voos regionais. Essas informações estão sendo divididas também com a vigilância sanitária para informação também do transporte rodoviário, inclusive, e é uma medida que está sendo adotada não apenas aqui em Guarulhos, mas também nos aeroportos de Brasília, nos aeroportos também do Galeão, no Rio de Janeiro. Nesse momento, uma movimentação bastante tranquila aqui no desembarque e nós conversamos aí com passageiros e também famílias com voos que estão regressando dos Estados Unidos aqui ao Brasil. Vamos acompanhar. Não me falaram nada do tipo, assim, a gente veio, mas não passaram nada se a gente terá que ficar de quarentena ou não. A exigência maior é que ele fez o teste de PCR 72 horas antes, não pode ser 73, entendeu? Tem que ser 72 no máximo e um site que a pessoa entra no site da Anvisa e tem que preencher um formulário. Com isso são especificações para brasileiros desembarcar aqui no nosso país. Muito bem, então nós ouvimos o Vinícius Soares, que retornou justamente de Atlanta, dos Estados Unidos. Ele disse que já estava vacinado e que na saída lá dos Estados Unidos houve a obrigação da apresentação do teste PCR, aquele que é feito com as hastes no nariz. E o senhor Hugo Santos, ele está esperando os filhos que estão retornando de Nova York. E ele fez essa recomendação muito importante, então você precisa preencher de fato esse formulário da Anvisa com 72 horas e também apresentar o PCR com 72 horas. Nesses dois casos, eles não vão ter que fazer quarentena. Eu repito, então, a quarentena é destinada justamente para evitar a propagação da cepa indiana. É uma preocupação mundial, principalmente na Inglaterra. Então, a gente sabe que o coronavírus, ele infelizmente, acabou se propagando não apenas no Brasil, mas no mundo, grande parte pelas vias aéreas, pelas viagens internacionais. Então, agora o Brasil está fazendo um monitoramento. Inclusive, nós tivemos um passageiro, um brasileiro que retornou da Índia, passou aqui por Cumbica e se utilizou de um voo regional para o Rio de Janeiro e foi para Campos ainda, que é a sua cidade. Ele está sendo monitorado e foi constatada justamente a cepa indiana. Quem não cumprir essa quarentena, o passageiro brasileiro pode estar sujeito até de uma ação penal. E o estrangeiro, ele pode ser deportado, então, imediatamente. Então, é uma ação, eu repito, que ocorre em todos os aeroportos que tem... Os casos de feminicídio batendo recorde nesse primeiro quadrimestre de 2021, foram mais de 30 registrados até agora. Uma triste estatística que foi engrossada nas últimas horas com o assassinato de Ana Carolina Lopes Felício, de apenas 29 anos de idade. Ela foi morta a facadas pelo próprio companheiro no bairro Laranjal, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os dois teriam tido uma discussão e ele pegou uma faca, uma arma branca e começou a golpear não só a Ana Carolina, mas também os outros integrantes da família. A enteada de 5 anos também foi esfaqueada, a Emily Felício, e os pais, da vítima fatal, da mulher de 29 anos de idade, identificados como Leda e José Felício, todos levados para o Hospital Alberto Torres, em Columbandela, mesmo em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O estado de saúde dessas pessoas ainda não foi revelado. A polícia já identificou o criminoso. Ele é Marcos Vinícius, não temos o sobrenome, e a questão de tempo, segundo a polícia, é prender esse homem que matou a companheira e ainda atacou a filha dela,
a enteada de 5 anos e os sogros, né, de 63 e 65 anos de idade. Também, nas últimas horas, a polícia do Rio de Janeiro conseguiu prender uma mulher suspeita de ter matado uma atriz pornô que era conhecida como Aline Rios. Ela dividia apartamento com essa amiga em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Houve uma discussão, foi esfaqueada. O crime aconteceu em setembro do ano passado, mas só agora a polícia conseguiu identificar a criminosa. Adriana. Quanta violência, hein? Falando nisso, aliás, Viga, a mãe do cantor Nego do Borel está sendo indiciada por ter agredido a enteada? Exatamente. A Roseli Viana Pereira foi indiciada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por maus tratos e lesão corporal contra a enteada de apenas 8 anos de idade. Segundo fontes da Polícia do Rio de Janeiro, o pai da criança, assim como Roseli, identificado como Alex Gomes, também foi indiciado pelos mesmos crimes, maus tratos e lesão corporal. Segundo denúncia feita pela mãe da criança, a mãe de Nego do Borel, a Roseli, teria agredido a filha dela em pelo menos 3 oportunidades, com tapas, arranhões e chineladas. Em uma dada oportunidade, inclusive, a criança também foi ouvida nessa investigação que começou já no mês passado. A criança teria tomado um banho de shampoo no olho, porque, segundo relatos da própria denunciante, da mãe da criança, a menina de 8 anos de idade pegou sem querer um shampoo que não era dela, seria da mãe de Nego do Borel. O inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi concluído com esse indiciamento dela, segundo fonte da Jovem Pan, e do pai Alex Gomes, que negam maus tratos, e agora está sendo encaminhado para o Ministério Público do Rio de Janeiro para ver se oferece denúncia ou não. Em meio à crise na Confederação Brasileira de Futebol, a seleção brasileira volta a campo hoje, diante do Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo será realizado às 9h30 da noite, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O técnico Tite não confirmou a escalação e a tendência é que a seleção tenha mudanças em relação ao time que venceu o Equador na última rodada. Gabriel Jesus deve atuar na vaga de Gabigol no setor ofensivo. E esse é o último jogo do Brasil antes da Copa América, que terá sim a participação dos principais jogadores da seleção. E Tite conversou com a imprensa, falou sobre a capacidade de concentração do elenco, mesmo em meio à crise. Às vezes deixar até as provocações, que elas vêm de toda parte, do jeito que são, do nível das pessoas que são e que fazem, né? E para a gente direcionar no trabalho, a gente estar mentalmente focado, mas claro que de alguma forma ele atrapalha, sim. Agora é desafiador, a equipe ela teve uma capacidade emocional muito forte no jogo contra o Equador e vai precisar de novo para esse jogo. O mérito que os atletas tiveram nessa abstração e focar no jogo, ele foi digno do meu elogio e do meu orgulho que eu estou externando de forma pública o que eu falei a eles. Ainda sobre a crise na CBF, o presidente em exercício da entidade, Coronel Nunes, afirmou que Tite continuará no cargo. Após o jogo desta terça-feira, os jogadores confirmarão presença na Copa América, que começa domingo com Brasil e Venezuela no Mané Garrincha. Ansiedade, sociofobia, insônia. Muitos brasileiros têm tido dificuldades psicológicas de lidar com a pandemia. E há quem desconte isso em vícios como fumar. Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, 33% dos fumantes brasileiros relataram ter aumentado o uso do cigarro no último ano. A assessora de investimentos, Raquel Silva, diz que começou a fumar cigarros eletrônicos durante a pandemia, sendo que antes tinha aversão a cigarros. Ela sabe que não é uma prática saudável, mas o momento e o home office têm favorecido a seguir com o hábito. Como você trabalha em casa, é muito mais fácil fumar, porque não tem ninguém por perto, é um tipo de cigarro que não deixa cheiro. Então, eu estou aqui trabalhando para eu pegar um cigarro eletrônico e fumar. Chega a virar um hábito de ter sempre alguma coisa à mão para fumar e te dá uma sensação prazerosa ali, um alívio. Raquel conta que no círculo de relacionamentos dela, quase todos mudaram alguma coisa nos hábitos em 2020. Dados do Ministério da Saúde também apontam que os atendimentos por uso de drogas ilícitas aumentou mais de 50% de março a junho de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019.
A psicóloga Ana Gabriela Andriani diz que a história mostra que após grandes tragédias é comum o crescimento de patologias emocionais na população. Neste momento, ainda estamos, de certa forma, desestabilizados e isso aumenta a chance de as pessoas buscarem usar determinadas substâncias como válvulas de escape. E aí, o que é importante? É importante que a pessoa, em se percebendo, entrando em alguma compulsão ou entrando em algum vício, que ela busque ajuda. Então, que tipo de ajuda? Ajuda de amigos, ajuda de familiares e, claro, ajuda de um profissional também, de um psicólogo, de uma psicoterapia, onde ela vai poder cuidar disso, onde ela vai poder entender o que está se passando com ela e cuidar desse vício aí que está se iniciando. A psicóloga observa que saúde mental deve se transformar em uma questão para a saúde pública após a pandemia. E é preciso ter um olhar atento e não preconceituoso para solucionar a questão. Mesmo com uma das campanhas de vacinação mais aceleradas do mundo, o Chile continua registrando alto número de casos da Covid-19. A média de novas contaminações diárias no país é maior, inclusive, que a do Brasil. Dados da plataforma Our World in Data do último dia 5 de junho mostram que o Chile já tem mais de 44% da população imunizada com 2 doses contra o coronavírus. No Brasil, na mesma data, esse índice estava em 10,75%. Apesar disso, o país vizinho tem número maior de novos contágios. Por lá, foram registrados, em média, 378 novos casos diários por milhão de habitantes na semana anterior. No Brasil, foram 292 por milhão. A comparação também pode ser feita com Estados Unidos e Reino Unido, que têm índices de vacinação proporcional e semelhantes ao do Chile. Nos 3 locais, mais de 40% da população já recebeu 2 doses. Mas no Reino Unido, a média de novos casos diários, que já esteve acima dos 800 no pico da pandemia, chegou a 5 de junho a 64. E nos Estados Unidos, estava em 44, bem abaixo dos 378 contágios do Chile. O infectologista Renato Kifuri explica que, apesar de ainda ter alto índice de transmissão, o país vivencia uma redução significativa nos casos graves da doença, que é o principal objetivo das vacinas. O número de infectados continua crescendo, porém com redução do número de hospitalização e mortes. Isso só mostra que, embora a vacinação seja utilizada em larga escala, as medidas de controle, distanciamento, máscara precisam continuar. Uma das principais diferenças do Chile para outros países e que pode ajudar a explicar o quadro ruim mesmo com a imunização em estágio avançado é a alta dependência da Coronavac, que tem eficácia menor do que outras vacinas. Até agora, 85% das doses ministradas entre os chilenos são da Coronavac e 15% da Pfizer. Nos Estados Unidos, são usados apenas os imunizantes da Pfizer e da Moderna. No Reino Unido, além desses, é oferecido também o da AstraZeneca. Mesmo no Brasil, onde a Coronavac tem sido utilizada, a participação na campanha fica distante dos 85% registrados no Chile. Até a última semana, 59% das doses aplicadas no país eram do imunizante chinês, produzido aqui pelo Instituto Butantan. 38% são da AstraZeneca e 3% da Pfizer. Com a previsão de chegada de novos lotes da farmacêutica americana, é provável que quando 40% da população brasileira estiver imunizada com o esquema completo, patamar atual do Chile, a presença da Coronavac no total de doses aplicadas caia ainda. Estudo do Tribunal de Contas da União que apontaria aí que pelo menos 50% dos óbitos registrados no ano passado, como óbitos ocasionados em decorrência da Covid, não teriam sido justamente ocasionados aí pelo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro citou esse estudo e aí essa informação, essa fala do presidente já começou a circular nas redes sociais. E aí o Tribunal de Contas da União não demorou muito para desmentir o presidente, disse que não tem nenhum estudo nesse sentido, que não divulgou aí nenhuma informação relacionada, questionando o número de óbitos registrados no país ao longo do ano passado pela Covid-19. E aí, um documento
documento começou a circular nas redes sociais, um documento com timbre ali do Tribunal de Contas da União, que seria o documento que comprovaria essa informação dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Por conta da circulação desse documento, o Tribunal de Contas da União voltou às redes sociais, ao Twitter, para tentar esclarecer que esse documento que circulava não era verdadeiro e que não tem nenhum estudo do Tribunal de Contas da União, pelo menos segundo o tribunal, que comprove o que disse o presidente da República, que é que pelo menos 50% dos óbitos registrados como de Covid no ano passado têm sido questionados. Enfim, esse é um debate que a gente vai ver aí ao longo dos próximos dias. Por quê? Porque a gente sabe que o Tribunal de Contas da União, sim, desde o ano passado, está se debruçando sobre essa possibilidade, está investigando a razão da quantidade de óbitos e se todos os óbitos registrados no ano passado como Covid foram de fato em decorrência do coronavírus. Então, a gente pode aguardar aí nos próximos dias uma nova informação do Tribunal de Contas da União para saber de onde o presidente da República de fato tirou essa informação passada por ele a apoiadores na manhã de ontem e desmentida, é bom a gente lembrar, pelo Tribunal de Contas da União. Bom, enquanto a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 ocorre ali no Senado Federal, houve o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente da República já está aqui no Palácio do Planalto, onde cumpre a agenda ao longo de todo o dia, recebe ministros e parlamentares ao longo dessa terça-feira aqui no Gabinete Presidencial e encerra a agenda no fim do dia com uma reunião com Emanuel Pinheiro, que é o prefeito de Cuiabá, justamente aí uma das sedes da Copa América. A Secretaria do Tesouro Nacional anunciar que aceitou o ingresso do Estado do Rio de Janeiro no novo regime de recuperação fiscal, pintou aí um gato no telhado, viu, Adriano, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Por quê? Porque a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou um PL, um projeto de lei, que, de certa forma, vai contra os interesses desse acordo de recuperação fiscal, que é, de certa forma, reequilibrar as finanças do Estado do Rio de Janeiro, que estão combalidas desde a época do ex-governador Luiz Fernando Pezão. Esse PL mexe com o financiamento de aposentadorias e também de pagamentos de inativos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e usaria recursos dos royalties do petróleo e de participações especiais para bancar inativos e também pensionistas. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, isso poderia ser uma espécie de maquiagem em cima de medidas que são necessárias para que o Rio de Janeiro possa ser homologado nesse regime de recuperação fiscal. O PL já está sob análise, sob exame dentro do Palácio Guanabara e como se valoriza muito aí o ingresso do Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal, porque é um alívio para as finanças públicas, certamente algo deve ser anunciado nas próximas horas, nos próximos dias, porque o Rio de Janeiro não pode perder essa oportunidade de ficar no regime de recuperação fiscal, que dá uma série de benefícios, e a dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União é bilionária, ela seria paga de forma diluída e gradativa ao longo dos próximos muitos anos, viu, minha cara Adriana? É importante estar no plano, vamos acompanhar. E Viga, a empresa de trens aí do Rio de Janeiro está com dificuldades financeiras? Por conta das consequências sociais e econômicas da pandemia de Covid-19. A Supervia, que administra a malha de trens urbanos da cidade do Rio de Janeiro, Baixada e Grande Rio, atende a 12 municípios, chamado Grande Rio de Janeiro, entrou com esse pedido de RJ, como se chama, de recuperação judicial, na Justiça Fluminense, mas garante que vai manter os serviços operando, os serviços de pé. Até 2019, essa era uma concessão da construtora Odebrecht, que passou o negócio, lá em meados de 2019, para um grupo formado pela Mitsui, por um fundo soberano japonês e pela JR West. Mas veio a pandemia e o fluxo de passageiros caiu vertiginosamente, viu, Adriana? Ouvintes internautas da Jovem Pan. A Supervia chegou a transportar diariamente 600 mil pessoas, mas no auge da pandemia, esse número baixou para 190. Hoje está na casa de 300 mil passageiros dia. E a concessionária diz que para manter os serviços operando, para ter retorno, para pelo menos bancar os custos, precisa de 450 mil passageiros operando diariamente. A empresa tem um passivo, né? Esse concessionário tem um passivo, tem uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais e pede, entre outras coisas, ao governo do Estado, que é o poder concedente, uma espécie de reequilíbrio econômico de contrato. E o nosso Jornal da Noite está terminando.
Eu encontro você amanhã, se Deus quiser. Boa noite.